Bom dia. Um feliz sábado a todos. Irmã Nina a cantora? Rita, canta muito bem. Já poderíamos encerrar a programação e ir para casa, que uma música dessa nos eleva mais próximo do Senhor, né? Eu percebi que todo mundo aí entrou na comunhão, viajou na presença do Espírito Santo. Isso é muito bom. Que Deus abençoe a irmã e ela possa estar sempre disponível para exaltar o nome do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Agradeço ao irmão Antônio Oliveira pelo convite. Ele não se encontra, mas com certeza tem seus representantes aqui. Eu quero saber se tem alguém que nos visita nessa manhã que ainda não é batizado na Igreja Adventista. Se tiver, levante sua mão, eu quero lhe conhecer. Tem alguém que nos visita? Só faz assim, só para eu saber. A irmã lá, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Tem mais alguém? Não? Ou seja, então todos nós aqui já somos batizados, então se prepara que vem brasa. Amados, eu quero falar uma coisa para vocês. Às vezes você vem na igreja e quando você abre os olhos se depara com um pregador, ainda mais esse que chegou assim de hora para outra, né? Sumiu, depois apareceu, né? E fala... E agora, eu não vou com a cara desse camarada e eu vou ouvir a mensagem de Gil da Barraca? Não, você vai ouvir a palavra de Deus, eu sou apenas um instrumento. Nós vamos pregar a Bíblia. A Bíblia. No começo, quando eu chegava na igreja, que tinha um irmão que eu conhecia um pouco da vida dele, e eu sabia que ele não tinha uma vida no altar, eu ficava meio inquieto no banco. Hoje eu repreendo alguns pensamentos meus, e procuro absorver aquilo que é bom. Orientação da Bíblia, né? Ouvir tudo e reter o que é bom. Eu não estou aqui me vitimizando para querer me aparecer, como também não quero me exaltar. Mas eu quero que você se dedique nessa manhã de sábado a ouvir a palavra de Deus. Não blinde o seu coração para a palavra do Senhor. Se permita ser alcançado. Talvez o que você precisa ouvir, você vai ouvir hoje. Talvez você não queria que fosse através da minha boca, mas vai ser através da minha boca sim, mas a palavra é do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, por favor. Primeira carta aos reis de Israel, capítulo 17. Amém? Antes de começar a leitura, nós vamos orar, mas antes eu quero só dar uma satisfação para vocês, porque está sendo gravado. A maioria que sabe que nós temos no YouTube um canal, BG Gospel CG. Nesse canal tem conteúdos, só conteúdos espirituais. Mensagens, sempre que eu posso gravar, eu as gravo e coloco lá. E reflexões. As reflexões são aquelas que eu mando diariamente, quer dizer, era diariamente, mas agora está sendo 2 vezes por semana para algumas pessoas. E há quem goste, amém por isso. Há quem não goste, misericórdia por isso, fazer o quê? Eu cheguei a uma época aí de querer parar de gravar as reflexões, porque teve pessoas, e ainda tem, que falou, me tira aí dessa lista, não me mande mais não. E eu fazer o quê? Aí eu cheguei a desanimar, ou seja, eu mando para 1000 pessoas, enquanto um me fala, me tire da lista, que eu não quero mais receber, aí eu vou e desisto de 1000. Sabe o que é isso? Uma seta do diabo. Você pode fazer uma comida saborosa, cheirosa, né? Linda, mas cai uma mosca varejeira dentro, tu joga tudo no lixo, né? Não é assim? Pois essa pessoa é a mosca varejeira no projeto de Deus, é o cão que manda, mas não vai desanimar não, em nome de Cristo. Assim na tua vida pode acontecer um momento em você estar na caminhada firme e aparecer uma mosca varejeira dessa, tentando atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Não desanima não, porque assim como o Senhor tem anjos a te proteger, Satanás tem anjos também a tentar te destruir. Esteja blindado, esteja apto para receber as bênçãos do Senhor, para não se exaltar, e esteja também preparado para receber as tentações do capeta, para não se deprimir, porque você vai receber tanto uma como outra. Seja forte, que Deus é contigo. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano,
Muito obrigado porque o Senhor nos despertou para mais um dia. Obrigado porque o Senhor separou um dia para no qual nós devemos te adorar. Nesse dia nós devemos nos desconectar de tudo aquilo que é secular e nos conectarmos, Senhor Deus, com tudo que é espiritual, com tudo aquilo que exalta, glorifica o teu santo nome. E nesse momento estamos aqui reunidos entre irmãos, com esse objetivo de exaltar o teu santo nome. E por isso nós estamos com a tua palavra aberta, Pai. E te convidamos a falar conosco. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações. Usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos. Que o som seja da minha boca, mas que a essência seja a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que esses corações que aqui estão possam sair daqui transbordados pelo poder do Espírito Santo. Que hoje, Senhor Deus, venha ser um dia ímpar na vida dos teus filhos e filhas. Usa-me, Pai, conforme o teu querer. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Pai. Nos dá o discernimento da tua palavra, nós suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vamos falar de um personagem, o profeta Elias, um personagem muito conhecido, um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. E a história de Elias nos dá coragem. Porque Elias, ele foi um homem que ele teve em alta, ele não se afastou. Ele teve em baixa, ele pensou não só em se afastar, ele pensou foi em morrer. Mas ele não morreu, não se afastou e Deus o honrou. Você conhece alguém assim? Que tem hora que está em alta? Tem hora que está mediano, mas tem hora que está lá embaixo? Se você não conhece, eu lhes apresento um. Eu creio que muitos aqui de nós somos assim. Tem hora que nós estamos com a fé lá em cima, parecendo um arranha-céu. Tem hora que ela está mais ou menos. Mas tem hora que a gente está um trapo. Elias foi um homem desse. E por isso a história de Elias é comparada também à história de José. Eu gosto. Elias, José, Daniel e muitos outros personagens. Nós precisamos estudar as Escrituras porque ela nos fortalece, nos dá ânimo para continuar. E o tema da nossa mensagem é não temas, apenas creia e obedeça. Creia e obedeça. Às vezes você fala, eu creio. Mas o que define se cremos é a obediência. Não existe melhor definição para quem crê se não for obedecer. Não tem como dizer que ama Eliana, Pedro, se tu não obedecer a ela. Não obedeça não, que você apanha. Obedecer no bom sentido, entendeu? Né? Obedecer assim no bom sentido e vice-versa. O reflexo do amor é a obediência. Você falou que pretende respeitá-la, né? Então isso também é uma obediência, respeitá-la. Amá-la também é uma obediência. E aí fica melhor quando o amor é mútuo, é recíproco. Vamos à leitura, nós vamos ler aqui até o versículo 7, primeiro, capítulo 1, versículo 1 até o 7. Vamos à leitura. Elias prediz a seca, né? E os corvos sustentam. Vamos lá. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Queridos, na verdade todos nós já passamos por dificuldades, e iremos passar ou estamos passando. Mas nós, se formos obedientes, pode ter certeza que Deus entrará em providência.
Essa história se deu no período da história de Israel, precisamente do Reino do Norte, quando o rei era Acabe. O Reino do Norte foi quando houve a divisão das 12 tribos de Israel. 10 tribos ficaram para o Reino do Norte e 2 para o Reino do Sul, conhecida também como Reino de Judá. E esse Reino do Norte, a princípio sendo governado por Jeroboão, ele apostatou dos caminhos do Senhor. Apostatou quer dizer se afastou. E virou uma competição religiosa. Está ouvindo, Ceará? Houve uma competição religiosa, parecendo o que está acontecendo hoje em nosso meio. Hoje nós vivemos uma competição religiosa. Aí você fala, mas nós da Igreja Adventista não temos isso. Vá achando que não tem. Você sabia que existe uma competição religiosa dentro de um distrito da Igreja Adventista? E dentro de um distrito e outro? Existe e vai existir sempre, porque onde tem gente, tem bondade e tem maldade. E vai ser assim até Jesus voltar. Ah, você vai desistir da igreja por causa disso? Na tua família existe? Tu vai desistir da tua família por causa disso? Não tem jeito. E então Acabe, ele herdou o reino do seu pai, o rei Onri. Esse rei comprou uma propriedade de um homem por nome de Semer, e nessa propriedade ele mudou o nome e colocou Samaria. E ali ele instituiu o reino, a capital do seu reino. Por isso que tem os samaritanos, porque eles eram de Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, ou seja, do reino de Israel. E Jeroboão havia dominado esse reino por um tempo e foi passando de pai para filho, e depois os reinos foram conquistados à força, um matando o outro, porque quando não tem a presença de Deus, tem a presença do homem sem Deus, que se torna bicho. E os meios legais ficam para último plano. E aí o rei da época agora era Acabe. O reino já estava uma devassidão pura. A orgia predominava, a incredulidade, o paganismo. O povo de Deus, que as 10 tribos que estavam lá, eles eram também descendentes de Abraão. Eles eram o povo de Deus. E você sabia que essa guerra que existe hoje entre Hamas, os árabes e os israelitas, começou daqui também? Quer dizer, foi muito antes. Mas aqui já eram um povo inimigos, que começou de uma partilha lá atrás. E quando a coisa começa errada, dificilmente termina certo. Só se Deus intervir. Mas cada um quer o seu Deus da forma que eles querem, e aí não tem como ter solução. E acontece que Deus, mesmo em meio a esse caos, as 10 tribos corrompidas, ele sempre levantava homens para levar a verdade para esse povo. E nesse período aqui, quando o rei Acabe era o rei, o povo já estava completamente afastado dos caminhos do Senhor. Acabe, além de ser pior do que o seu pai, Onri, ou Uri, como alguns queiram pronunciar, além dele ter sido pior do que ele foi ainda casou com uma pagã. O que é pagã? Pessoas que cultuam demônios, pessoas anti-Deus. Casou com Jezabel. Inclusive a gente vê muito falar, né, alguns crentes que não entendem muito, se vê uma mulher com maquiagem, é uma Jezabel, vai estudar, presta atenção. Jezabel morreu e foi pocada no chão, não foi por conta da maquiagem, foi porque ela era pagã, ela não temia Deus. Obviamente que a mulher ela deve se arrumar com modéstia e bom senso, mas não só a mulher não, o homem também, viu? Não adianta querer que a mulher não use maquiagem e tu bota a calcinha apertadinha, toda coladinha a vácuo para vir aqui exibir esse corpinho lindo. Estou mentindo, não, estou brincando, brincando. Então não adianta, então isso não existe parâmetro para definir santidade em ninguém. Mas Jezabel, ela foi pocada no chão, não foi porque ela usava maquiagem, foi porque Jezabel, ela era pagã, porque a virtude do ser humano não está nos seus adereços. Obviamente que existem orientações da Bíblia para que você não se atenha a essas coisas, e se a Bíblia orienta, nós como verdadeiros adoradores procuramos obedecer, não é isso? Mas vamos lá, ao nosso ponto. Acabe casou com Jezabel. Jezabel era da cidade de Sidom, um povo pagão, completamente pagão. Ela era devota, ela cultuava o deus Baal, Deus dos demônios, especificamente o Deus
que eles acreditavam ser o Deus responsável pela chuva. Pelas chuvas. E qual foi a mensagem do Senhor através de Elias? Que não ia fazer o quê? Isso aqui era Deus mostrando que quem manda é Ele, não é Baal, não. Baal vai mandar lá no terreiro dele, porque quem manda é Deus. E o que acontece? O Senhor diz, vai lá Elias, diz para Acabe que vai ficar um período sem chover. Aqui não diz, mas lá na frente nós vamos ver que foram 3 anos e meio de seca. E sofreu só o rei? Não. Sofreu toda a nação. Todo o povo daquela região passou fome, sede. Animais morriam, pessoas morriam. E o rei ficou com raiva. E agora queria fazer o que com Elias, como mensageiro da verdade? Matar. Inclusive a lição desse trimestre é uma lição muito boa. Você que gosta de conhecer a Bíblia, você está tendo nas suas mãos um curso de teologia gratuito. Gratuito porque o preço de uma lição é barato demais. Se você estudar a lição todos os dias, seguir ao pé da letra, você vai ser um profissional na área de teologia, de conhecimento da Bíblia. Porque o tema de hoje, dessa semana, por exemplo, foi excelentíssimo. Foi o quê? Sobre a verdade? Em defesa da verdade. Isso, minha mente buga, viu? Buga toda hora. Não leva mal, não. Isso aqui é para outra explicação. Não é a idade, não, que eu não sou tão velho assim. Porque tem um monte de velho aí que não é lerdo e eu estou lerdo, né? É porque eu estou ainda estou com aqueles probleminhas de esquecimento. Eu só não esqueço de comer porque a barriga avisa. E então assim, em defesa da verdade, você está disposto a ir até aonde? Elias se levantou em nome do Senhor para defender a verdade. E quando ele falou para Acabe que não choveria, ele virou agora um fugitivo. E então o Senhor falou, dá a mensagem, fala para ele e vai, se recolhe, se esconde. Eu vou cuidar de você. Amados, o recado de Deus foi dado. Elias surge do nada para se tornar um tudo a serviço do Senhor. Assim como Elias, nós não devemos nos omitir de levar a mensagem do Senhor, seja quem for. Após transmitir a mensagem do Senhor a Acabe, Elias foi ao local designado por Deus. Deus havia lhe designado um local porque ele deveria ficar por um bom tempo. Por um bom tempo não tinha do que Elias reclamar. Tudo estava muito bem. Ele tinha sombra, água fresca para beber, pão e carne para comer, comida de rei. Porque naquela época, com a sede miserável, o povo não tinha o que comer, nem o que beber. Elias tinha pão de manhã e carne, e pão e carne à noite. Comida de nobre. E aí? Estava bom, não estava? Pois é. Mas nem sempre vai ficar bom direto, viu? Terão seus momentos de dificuldades. Porém, houve um momento que o riacho secou. E o que fazer quando o riacho secar diante dos nossos olhos? Nós temos que entender que Elias, ele tinha dado o recado, mas ele era fugitivo do rei Acabe, deveria ser morto a qualquer preço. Porque eles criam que Baal era o Deus da chuva, mas ali foi demonstrado que o Deus da chuva é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Noutrora, no passado, quando as vendas estavam fracas, eu era orientado a ir na casa de um rezador. Eu não sei se já falei isso aqui, eu prego em tanto lugar que eu já comentei, às vezes eu até esqueço. Eu ia na casa de um rezador para poder ir lá rezar, para abrir os caminhos para as vendas melhorar. Uma vez mandou eu fazer um ritual, que era para comprar umas pólvoras, leva lá, que ele ia rezar a pólvora, e eu ia pegar e rodear através da barraca. Eu pegava feira nessa época, e eu armei a barraca, cheguei de madrugada lá no local, eu botei lá sem ninguém ver, com vergonha, eu achando que ninguém estava vendo. Risquei o fósforo, menino, eu tomei no susto da bexiga. Quando eu risquei o fósforo, deu aquele... eu saí correndo assim, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Para tirar os mal olhados, né? Para melhorar as vendas. Melhorou? Melhorou nada. Quase que queimei foi a barraca e eu ia perder era tudo. E eu ia sempre, porque eu fui criado que eu tinha que andar com a oração de São Jorge no bolso. Entendeu? Eu tinha que acender vela de 7 dias, 24 horas. Eu era daquele católico meio do candomblé, sabe? Aquele que dizia católico, mas era dentro do negócio.
E eu achava que esses seres tinham poder. Engraçado, Deus, São Jorge, Deus, Jesus, Nossa Senhora, tinha vários, um monte, sabe? Eu tinha um altarzinho assim, tem imagem de Nossa Senhora, de Cristo no meio e de São Jorge do outro lado. Eu acreditava, eu não estou desfazendo não, gente. Eu estou desfazendo de mim, viu? De mim. Não estou desfazendo da fé de ninguém. Mas porque eu achava que ali tinha poder, não tinha. E não tem. Porque eu fui criado achando que tinha. E esse povo de Deus aqui, eles não foram criados dizendo que Baal tinha poder. Eles foram criados e foram exclusivos para ser representantes de Deus ao mundo, como só existe um Deus. Mas eles estavam caminhando por caminhos errados. E era necessário que a mão de Deus pesasse sobre ele. Mas Gil foi Acabe. Não foi o povo. Mas o povo acompanhou o rei. Então preste bem atenção que eu vou falar aqui para você, viu? Não estou falando de política não, mas se o vereador que você vai votar, ele te oferecer um saco de cimento, não vote nele não. Se você pedir, vá se converter, você não é crente. Aliás, você é crente, cristão não. Se você pedir para votar, você não é cristão. Você é só crente. O capeta também é. Porque o verdadeiro cristão, ele não negocia princípios. Princípios são inegociáveis. E o povo sabia os princípios e, no entanto, viviam à vontade de Jezabel e Acabe, adorando demônios. E veio a seca e muitas pessoas morreram. Então, se o vereador, o prefeito, o governo, o presidente, os cambá quatro, se ele fazer você trilhar por caminhos que não agrada a Deus, não vá. Lembra dos mártires? Foram homens que morreram. O melhor, eles estão dormindo, mas vão ressuscitar, eu não tenho dúvida. Na manhã da ressurreição, esses homens serão honrados, porque eles desceram ao pó, honrando ao Criador. E Elias deu o recado, foi para lá, para onde o Senhor havia orientado, mas houve um momento que a coisa ficou ruim. Houve um momento em que o riacho secou, e o que fazer quando o riacho secar diante dos nossos olhos? Esse riacho, talvez ele não seja literal em sua vida, mas talvez esse riacho, presta atenção aqui, ó. Talvez eu estou falando com alguém que esse riacho é um desemprego, não está conseguindo um emprego, está passando por dificuldade financeira, está passando por problemas de saúde, está com um casamento perturbado, uma vida desgraçada, infeliz. O riacho está seco, acabou a comida, acabou o riacho, acabou a água, acabou tudo, e agora o que fazer? Acabou a providência. Ei, acabou nada. Se você está viva, se você está vivo, não acabou nada. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há clamor, há providência. Está ouvindo, Bené? Enquanto há clamor sincero, renúncia do pecado, a intervenção divina, a providência chega. E o que define se você está clamando é crer. E o que define se você crê é a obediência. Elias teve que atender também agora a ordem: sai do riacho, porque é necessário sair. Como eu disse, o riacho na sua vida pode ser uma decepção, a necessidade financeira de um emprego, uma doença que lhe atormenta, um vazio que nada consegue preencher, é infeliz por um trauma do passado, não importa o que fez, não importa o nome do teu pecado. Se você conhecesse quem está sentada do seu lado, você via que o pecado dela é maior. Mas se você olhar pelos olhos da fé, do teu lado o Espírito Santo se encontra, e a providência pelo pecado, pelo teu pecado se encontra nele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Não importa o que fez, apenas se arrependa. Só que o povo não se arrependeu. Aí, em vez de chegar a providência, chegou o quê? Consequências. A seca, a fome e a opressão do rei. Talvez existam alguns riachos secos que te atormentam,
Mas não temas, apenas creia em Deus. Assim como ele entrou em providências por Elias, entrará por você. Ele disse em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Porque eu sou teu Deus, eu te sustento e te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ainda que as pessoas olhem para você e não enxerguem nada, Deus enxerga um vencedor. Isso é fato. Eu que o diga, eu sou a prova disso. Eu tenho vencido. Eu não estou falando de questão financeira. A questão financeira é algo transitório. O dinheiro chega hoje, amanhã acaba. O dinheiro o ladrão toma de você, você fica liso. Agora, nesse período de tanta virose que está acontecendo aí, eu nunca vi tanta. Dá para você ter uma noção de que você não é nada. Uma febre, uma dor de cabeça, uma dores nas juntas, ânsia de vômito, dengue, seja lá dengue ou virose, você já pensa que vai morrer. Não é assim? Você já não quer comer, não quer beber água, água amarga. Meu filho está bebendo água, está vomitando. Vai comer, não consegue. Só uma virose você já fica pensando que vai morrer. Já vê o trapo de imundície que você é, que nós somos. Aí quando você está assim, fica cheio de orgulho. Não pede perdão, não perdoa, não pede desculpa. Não vem na igreja porque nomearam fulano para o cargo que eu queria. Hipócrita. Essa igreja aqui é de Cristo. E quem compõe a igreja somos nós. Não tem como eu querer que você seja perfeito se não há perfeição em mim. Aí nós falamos, não, eu sou cristão. Qualquer coisinha que nos desagrade na igreja, pensamos porque eu também penso, eu vou sair da igreja. Qualquer coisinha, irmão Nilson, eu vou sair da igreja. Que crentezinho de merda eu sou, viu? Eu estou falando de mim, você fala de você. Você está entendendo, irmão Pedro? Qualquer coisinha, meu pé está doendo, quer sair da igreja. Elias foi perseguido, se escondeu, passou por dificuldade, estava bom, depois ficou ruim. Aí porque a história de Elias é grande, não dá para se resumir só em um sermão. O riacho secou, mas Deus entrou com providência. Mas às vezes a providência de Deus é pouco pesada, viu? Amados, provisão divinas existem sim, de acordo com a sua fé. Se você crê, Ele vai providenciar. Às vezes não compreendemos os desígnios de Deus. Depois que o riacho secou, Deus poderia muito bem dizer para Elias: calma Elias, calma, irei providenciar um outro ainda melhor. Vai chegar pão, vai chegar pizza, vai chegar suco, vai chegar tudo para tu, Elias, fique em paz. Foi isso? Não, não foi isso não. Amados, o riacho realmente havia secado, só que Deus disse para Elias, Deus orientou Elias a seguir para um local que aos nossos limitados olhos seria o fim. Você já está ali, já estava com fome, já estava com sede, e agora você clama. Eu creio que Elias clamou a Deus, e Deus disse: agora eu vou providenciar a solução. E mesmo com a cabeça a prêmio, por ordem de Acabe, Elias agora deveria ir a um território inimigo. Com medo ou não, ele teve que obedecer. Porque às vezes o Senhor fala: ô Davi, eu quero te honrar, mas tu tem que sair do sofá, Davi. Davi, tu quer ser um doutor, mas tu tem que estudar, Davi. Bené, tu quer ser um empresário, tu tem que saber comprar, saber vender e economizar. Né? Não vai cair do céu. Ele te dá a inteligência e os meios para você conseguir. E o Senhor providenciou para Elias agora a providência, porque o riacho havia secado e a comida havia acabado. Mas ele disse agora, vamos lá, a partir do versículo 8, qual foi a ordem de Deus? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Opa aí, mas Sarepta era do outro lado, não era, gente? Não era não. Sarepta era na terra inimiga, era em Sidom. Jezabel era de onde? De Sidom. Amados, veja só, Jezabel, mulher de Acabe. Acabe coligado com Jezabel para matar Elias. Essa não era a perseguição direta de Jezabel a Elias, era de Acabe, mas Jezabel compactuava. Essa perseguição direta de Jezabel com Elias é mais à frente.
Mas ele estava com a cabeça a prêmio. E o Senhor fala: agora você vai para a terra de Sidom. Porque na terra de Israel não tinha lugar que não se procurava Elias. Mas Elias estava onde? Na fronteira do Jordão. Ele estava no reino de Judá. Ele não estava na terra de Israel. Mas agora, em vez de ele ir para onde? Para mais para dentro de Judá, que Acabe não tinha jurisdição lá. Não, ele vai para a terra da mulher do inimigo, para Sidom. Veja como Deus é. Ele manda você ir. Não, você não vai fazer o evangelismo aqui. Você vai fazer ali, naquela rua de baixo. Mas ali, Senhor. Ah, você queria o escritório, mas ele te dá uma enxada. Tá? Depois você chegar no escritório. Aí Elias foi. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês que aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho comê-lo, ou melhor, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Amém? Isso é fé. Amados, isso é fé. É incrível o que nós entendemos nessa história. Aqui dá pano para manga demais. Se eu tivesse tempo para explorar o agir de Deus dentro dessa história, vocês iam ver que coisa linda. Amados, Elias não sabia da missão que Deus havia lhe confiado agora. Mas Deus estava lhe capacitando para grandes feitos que Deus faria através dele no futuro. Você entendeu por que houve provisão da parte de Deus para Elias? Elias já não tinha mais água e não tinha mais pão e nem carne. Não tinha. Mas o Senhor disse: sai daí e vai para Sarepta. Mas Sarepta não era do outro lado da rua, era 160 quilômetros daquela distância, a pé. Ah, mas umas estradas boas, asfaltadas, na sombra. Não, ele era procurado por Acabe. Ele não foi pelas estradas, ele foi pelos montes, pelos cerrados, pelas caatingas, para não ser morto. Ah, mas se Deus mandou, ele não ia morrer. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele tem planos para a tua vida, mas se tu subir no poste e pular de cabeça para baixo, os planos acabam ali, porque tu vai morrer, porque ele não mandou tu subir. Se Deus falou: vai por aqui, Eres, é para ir por aqui, não pega atalho. E o Senhor disse: vai para Sarepta. O importante era ele chegar lá. Como chegar? Ele tem que se virar, e ele chegou. E a providência chegou porque houve provisão da parte de Deus, unicamente porque houve obediência da parte de Elias, porque ele ir a Sarepta demonstrou obediência, e resultou na obediência da viúva, que atendeu o profeta. Não só atendeu, como reconheceu como um servo do Deus de Israel, do verdadeiro Deus, pela maneira de Elias falar, e a fama que já circulava do profeta Elias. Ela entendeu que aquele homem era de Deus. Mas ela era uma viúva não tinha renda, ela morava só, ela e um filho. A viúva vivia naquela época de catar os restos das colheitas nas roças para poder se manter. Se tivesse filhos grandes, os filhos mais velhos, os filhos homens em especiais, sustentavam as viúvas. Ou então elas tinham que mendigar e catar as sobras das colheitas. Mas já tinha mais de 3 anos que não chovia. Que colheita ela tinha?
para catar? Nada. Então ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Só dava para ela comer. E depois que comesse, ela e o seu filho faziam o quê? Iriam morrer. Porque não tinha mais provisão. Então veja como Deus é maravilhoso. Ele providenciou o meio para o profeta e providenciou o meio para a viúva e seu filho. Em outras palavras, matou-se 2 coelhos com uma cajadada só. Esse é o Deus maravilhoso. Há caminhos que ao homem parece certo e o seu fim é morte. Mas há caminhos que parecem fim, mas o fim é vida. Aqui foi vida. Elias foi beneficiado porque ele obedeceu. A mulher também foi beneficiada porque obedeceu. Esse obedecer reflete o crer. Se você crê, obedeça. Obedeça. Às vezes a bênção está disponível sim, mas não está fácil. Não estava fácil para Elias. Estava a 160 quilômetros andando por meio do mato. Ele teve que andar 160 quilômetros por água e pão. A recompensa da obediência vale a pena. Elias foi movido pela fé e Deus o honrou. Ele poderia ter questionado, mas não. Ele simplesmente obedeceu. Aquela viúva pagã que já se sentia morta, teve suas necessidades supridas porque creu no homem de Deus. Não importa qual é o seu problema. Eu não sei qual é, eu não conheço a sua vida. Eu posso lhe conhecer de vista. Eu sei que eu não sou perfeito, nem você é. Mas essa palavra não é minha, é de Deus. Se você tem um problema, creia e não desista de congregar, não desista de honrar. Eu não posso ser adventista e guardar o sábado. Eu não posso ser adventista porque eles devolvem o dízimo. Guarda tudinho e come no inferno quando morrer. Come não, porque lá no inferno não tem como comer nada. Inferno é sepultura. Muitos vão ser condenados por conta da avareza. Muitos vão ser queimados por conta da avareza. E muitos também serão queimados porque estão barganhando com Deus. Devolvem dízimos e ofertas e valores exorbitantes, achando que vai receber o dobro. Vai não. Vai para o inferno se esse for o objetivo. Se você devolve, devolva por gratidão. Porque Deus só recebe de bom agrado se for de coração. Se for por propósitos errados, o seu dízimo, ou melhor, o de Deus que você está entregando aqui. Se for, eu vou devolver para Ele me dar mais. Eu vou dar uma oferta generosa para Ele me dar mais. Você vai mendigar o pão, sua miséria. Alguns líderes religiosos que ficam se exibindo. Eu vou, como é teu nome bonito? Bernardo, eu vou te dar aqui, Bernardo, R$1.000, Bernardo, para tu fazer alguma coisa. Eu vou te dar uma bolsa de estudo. Para que eu tenho que falar isso aqui? Por que eu tenho que falar que vou ajudar Bernardo? Por que eu tenho que tirar uma foto com a cesta básica para ajudar alguém? Por que eu tenho que dizer que eu dei tantos milhões para a instituição de caridade? Por quê? A honra é para quem? A honra é para Deus, mas eu falando vai ser para quem? Para mim. E as pessoas, na verdade, existem muitas pessoas sinceras, que quando vê que você é um homem generoso, um homem bom, começa a colar em você, ajudar no seu trabalho, né? Mas será que o meu objetivo de ter ajudado e anunciado foi para honrar a Deus? Se é para honrar a Deus, eu não preciso anunciar, porque Ele está vendo. Ele está vendo. Eu não preciso dizer quanto é meu dízimo. Eu não preciso dizer quanto eu devolvi de oferta na minha igreja ou aonde eu passo. Eu não preciso. O Senhor sabe. E essa igreja, eu falei igreja. Essa igreja, ela é uma igreja séria. Tem algumas pessoas que é um pouco displicente, mas isso tem em todo lugar. Mas a logística dessa igreja é séria e ela priva pela discrição. Dízimos e ofertas é algo muito pessoal. Se você quer devolver uma oferta generosa, é entre você e Deus, e no máximo a direção da igreja, na pessoa do tesoureiro. Não tem negócio de pegar aqui, o irmão Pedro foi abençoado, vendeu um terreno e vai doar 100 mil para a obra.
Pode até doar, irmão Pedro, mas isso não vai ser anunciado aqui não, viu? Não vai não. Porque é para honrar a Deus. E quando a gente faz para honrar a Deus, Ele nos honra. Pode estar a 160 quilômetros, a 1.600, a 160 mil, a bênção chega. Amados, Deus ainda fala através de pessoas. E eu sugiro que ao orarmos por bênçãos, oremos também por preparação. Enquanto vivemos aqui nesse mundo manchado pelo pecado, precisamos ser gratos pela fartura, porém preparados também para a escassez. Elias foi fiel na fartura, não foi? Mas ele deixou de ser fiel na escassez, não? Ah, Senhor, não vou não. Como é que eu vou andar 160 quilômetros por meio de mato? Como eu vou andar sem água para beber, sem pão para comer, sem carne? Cadê os corvos? Sumiu. Se acabou a água no lago, acabou os corvos. Não tinha mais subsistência? Eu não vou não. Não. Ele engoliu o choro e foi. Ou rindo ou chorando, vá. E ele foi, Deus honrou. Amado, na vida a vida pode nos proporcionar momentos felizes, mas não esqueçamos que às vezes os infelizes vêm junto. A felicidade chega. Tem hora que eu fico, sabia que, eu sei que isso não é bom não, viu? Não é bom não. Tem hora que eu estou feliz, está tudo dando certo, tudo bom. Aí eu falo, Senhor, será que vai acontecer alguma coisa? Está tudo tão bem. Sabia? Já aconteceu com você, sim. Está tudo bem em casa, marido, mulher, família, todo mundo saudável, dinheiro no bolso, né? Geladeira cheia. Não está devendo a ninguém. Amém? Está tão bom. Aí está bom demais para ser verdade. Aí você fica com medo do que pode estar acontecendo. Não tenha medo não. Só se prepare. Porque vai acontecer sim. O bom passa. Mas não fica triste não que o ruim também passa. E quer ver passar com mais rapidez e você com mais força, tenha fé. Não desista de Deus, pode ter certeza. Amados, os problemas irão surgir assim como surgiu para Elias, mas Deus lhe honrou. Esteja preparado. Olha o exemplo de Paulo que ele falou aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 a 13. Inclusive eu adoto essa passagem bíblica aqui como é o slogan do meu comércio. Tanto ser estar, é a última parte, tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem a minha parte preferida, tudo posso naquele que me... E quem é que nos fortalece? É Ele. Não importa qual foi o problema, qual está sendo o problema, o Senhor que estava com Elias está com você. A história de Elias é muito bonita, ainda mais quando vai caminhando para o final, que a gente vê a recompensa que Elias teve. Só que é um outro sermão, porque como eu disse, os sermões de Elias não dá para se resumir a história de Elias em uma só mensagem. Mas quem sabe depois a gente tem a continuação, não é isso? Deus vai preparar o momento oportuno para a gente continuar essa história e você entender. Eu sei que você já sabe, mas cada um explana de uma forma, apresenta de uma forma. Quando tudo estava bem, o pior aconteceu. Olha para isso. Mas não estava bom, Elias agora estava na casa da viúva, as botijas cheias de azeite e os recipientes tudo cheio de farinha. Estava tudo bem, não estava? Mas agora a viúva tinha só um filho. Era o seu único cabedar, sua única segurança. Porque a viúva não tinha marido. A única salvaguarda dela era o filho, que quando crescesse cuidaria da mãe. Mas a criança teve o que com a criança? Morreu. Por isso que eu falei, esteja preparado para o momento feliz. Mas cuidado que pode vir um momento de tristeza. E aí morreu o filho da viúva. No verso 17 diz, mas passados dias... Não, perdão. O finalzinho aqui, ó. Segunda palavra, depois disso adoeceu o filho da viúva, da mulher, da dona. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Aí a viúva agora começou a amaldiçoar o profeta. Por quê? Reclamou do profeta. Aí Elias foi e orou a Deus. Orou fervorosamente. E aqui nós temos a primeira demonstração do poder de Deus sobre a morte, trazendo um morto à vida.
A primeira ressurreição falada na Bíblia está aqui. Está aqui. O momento físico em que um profeta ora e o Senhor vai lá e ressuscita alguém. A gente veio de falar de Moisés, mas não pelo intermédio de um profeta. Com a manifestação física do poder de Deus através de um homem, esse é o primeiro. Deus não abandona os que lhes são fiéis. Pode ter certeza disso. Isaías 49, gente, esqueça tudo que eu falei, mas guarda esse capítulo na tua mente aí, ó. Ou lê em casa. Isaías 49, 15 diz assim, ó: pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela mesma deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, ou que seja possível, o Senhor diz assim, ó: eu jamais me esquecerei de você. O amor de Deus, ele é superior ao amor de uma mãe. Está ouvindo, irmã Isabel? Está ouvindo? O amor de Deus é superior ao amor de uma mãe. E eu falar a verdade, eu desconheço aqui na terra um amor comparado ao amor de uma mãe. De uma mãe, eu estou falando de mãe. Amados, a vida de Elias não foi fácil, mas com certeza valeu a pena. A sua pode não estar sendo fácil, mas com certeza ser fiel vai valer a pena. Se não está sendo, se não está valendo a pena agora, não desiste não, vai valer a pena. Aqui tudo é transitório, tanto os momentos bons como os momentos difíceis. Eu quero encerrar essa mensagem, tem uma música no final. Eu quero encerrar essa mensagem com uma reflexão, que conta a história de um empresário. O cara era muito rico, muito, mas ele não tinha tempo para a família, muito menos para Deus. Ele só pensava em ganhar, em ganhar, em ganhar. E certa vez ele ia de um país para outro, para reuniões de suas empresas, e o avião caiu no mar. E todos os tripulantes que estavam no avião morreram, menos ele. Ele sobreviveu, nadou até uma ilha próxima, segurando nos destroços do avião. E ali ele ficou morando como se fosse um selvagem, comendo frutas, pesca. E agora ele tinha tempo para meditar, para pensar em Deus, para pensar na família que não ia atrás dele, pelo menos as buscas já haviam sido encerradas. E ele já se tinha como esquecido, se dava como morto para a sua família. E ele começou a lembrar de Deus e orava: Senhor, me perdoa, porque eu tive todas as oportunidades de ser grato a Ti, mas eu não fui. De amar a minha família, mas eu não demonstrei amor. Eu creio em Ti, mas nunca demonstrei, Pai. E ele orava, tinha tempo, de sobra. E com muito esforço ele construiu uma cabana em meio àquela floresta, e deixou lá para se proteger da chuva, do vento e dos animais selvagens. E pegou as varas e foi procurar um peixe para comer. Mas antes ele acendeu um fogo, aprendeu a fazer fogo, acendeu um fogo, para quando chegar já estar a brasa pronta para assar o peixe. Só que quando ele retornou da pescaria, qual não foi a sua surpresa? A cabana tinha pegado fogo. Cabana essa que ele tinha construído com muito esforço. Durou dias para fazer essa cabana. E aquele fumaceiro todo cobria aquela floresta. E aquele homem começou agora a maldizer de Deus: eu não entendo porque o Senhor está me maltratando. Como se não bastasse eu perder minha família, perder minhas empresas. Agora eu moro como um bicho aqui no meio do mato. Tudo que eu tinha era essa cabana, até isso o Senhor tira de mim. Que Deus é esse? E ele xingava, chorava. E daí a pouco uma voz aparece de trás e disse: Senhor, foi o Senhor que nos chamou? Ele olha para trás e viu dois marinheiros. Como assim? Quem são vocês? Nós somos marinheiros. Nós estamos com um navio que está ancorado próximo à praia. O Senhor fez um sinal pedindo socorro? Eu não. Como não? O capitão do nosso navio viu um sinal de fumaça e entendeu que era alguém em meio à floresta que precisava de socorro. E ele nos mandou aqui para vir lhe resgatar. E ele chora. Ele cai no chão e pede perdão: Senhor, eu pensei que era o fim, e na verdade era o começo. Obrigado, Pai. E ele foi devolvido à sua família. Mas agora
um novo homem, capacitado para viver aqui e viver a eternidade. Porque se você não estiver se capacitando para o céu, você não terá qualidade de vida aqui. Viver se capacitando para o céu nos torna feliz também aqui. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos riachos secos, mesmo em meio às perseguições, o resultado será glorioso. Porque o que nos aguarda, nem ouvido ouviu, nem olhos viram, e nem jamais penetrou no coração de ninguém. O que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Essa é a nossa esperança. Que Deus possa nos fortalecer nessa esperança. Senhor nosso Deus, nós entendemos através dessa mensagem, Senhor, que não foi fácil para Elias, assim como não está sendo fácil para muitos que aqui se encontram. Às vezes pensamos em desistir. Se formos adentrar a história de Elias, veremos que ele também pensou em desistir. Ele achou que não conseguiria, mas o Senhor se manifestou a ele e ele entendeu que o Senhor estava e está no comando de todas as coisas. E que possamos, Senhor Deus, ter essa fé a qual Elias teve, não desistir. Se porventura viemos cair nessa caminhada em direção à Canaã celestial, não permita que desistamos. Segura em nossas mãos e nos coloca de pé, Senhor. Nos torna forte para todas e quaisquer dificuldades que venham surgir. Nos blinda com o poder do Teu Santo Espírito e nos afasta de todas e quaisquer investidas do inimigo, Senhor. Eu te peço uma bênção especial por cada família aqui representada. O Senhor conhece as limitações dos Teus filhos e das Tuas filhas. O Senhor sabe, Senhor Deus, a angústia dos seus corações. O Senhor sabe a fraqueza de cada um deles, mas que eles possam entender que o Senhor é forte, que o Senhor é poderoso. E como diz na Tua palavra, Senhor, sem a Tua presença nada podemos fazer. Então que possamos cada dia buscar a Tua presença e nos deleitar na certeza de que estamos na presença do Espírito Santo. Que possamos ter essa fé viva em nossas mentes e em nossos corações todos os dias. Abençoe essa igreja, a direção dessa igreja e todos os irmãos dessa igreja e também os nossos ilustres irmãos que nos dá a honra da Sua presença. Fica conosco, nos dá um término de sábado na Tua presença. Nós suplicamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.